o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus. Que aconteceu com a alegria de vocês. Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Sim, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nessa noite graciosa, te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos. Hoje é uma noite especial, Senhor, porque a igreja está unida para realizar o sacramento sagrado deixado, para que a igreja cumprisse em unidade em memória de Ti. Hoje é uma noite de Santa Ceia, Senhor, porém também é uma noite de ensino da palavra. E antes de estar participando deste sacramento, fala conosco através da Tua palavra, nos alimenta segundo a Tua palavra. A nossa alma anseia, Senhor, por Ti, para ouvir coisas novas, mas para ouvir o verdadeiro Evangelho, a qual nos resgatou, nos livrou da mão do maligno e nos deu uma vida eterna. Que possamos, Senhor, nos regozijar na mensagem do Evangelho, que possamos nos alegrar com a mensagem do Evangelho. Fala, Senhor, conosco, do mais novo ao mais velho, não importa a idade, mas eu venho te fazer um pedido, que o Teu Espírito ilumine a mente de cada um, e o coração de cada um, para compreender o que o Senhor quer falar com a igreja hoje. Estamos, Senhor, realizando a exposição desta carta preciosa, e eu creio que grandes ensinamentos, Senhor, da Tua parte, e que essa igreja assim caminhe. Me alegro, Senhor, não pela quantidade de pessoas, mas porque o Evangelho está sendo ministrado. É o mais importante. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Fala conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Quem pode se assentar? Oi, aleluia. Só para ficar bonito, aplaude o Senhor. Olhe para cá. Nós terminamos a exposição do domingo passado, 11. E falamos da preocupação e de tudo aquilo vivendo com o seu povo.
É interessante que a preocupação de Paulo agora continua, só que agora ele vai falar de uma maneira tão gloriosa. Vão falar que o versículo ao 20, melhor da epístola de Gálatas, é o melhor momento da epístola de Gálatas, porque Paulo, ele vai falar como pastor agora, não só como um teólogo, não só como um defensor da palavra de Deus, mas agora ele vai falar como um pastor, aquele que cuida, aquele que persevera com aquela alma, com aquela vida. E é interessante que nós vamos ver o cuidado de Paulo com este povo. É interessante a posição que agora Paulo ele vai tomar para defender, e não somente defender o evangelho, mas defender o povo que recebeu a mensagem do evangelho. E isso aqui é muito gracioso, porque como igreja é o que nós necessitamos ouvir, esse cuidado pastoral, esse cuidado a qual o pastor deve exercer com o seu povo, o seu de posse, mas aquele que lhe foi confiado para cuidar. Antes de iniciar esta pregação, eu quero trazer uma introdução aos irmãos. E é interessante que o texto em tela nos mostra de forma vívida e eloquente o verdadeiro coração pastoral de Paulo. Aqui Paulo vai nos dar um grande ensino, um momento assim glorioso. O teólogo doutrinador é agora o pastor cheio de ternura e compaixão. O mesmo apóstolo que empunhara o cetro da doutrina é agora o pastor que suplica humildemente as suas ovelhas. O mesmo embaixador de Cristo que tem autoridade para ensinar e exortar, agora se apresenta como uma mãe em dores de parto. É interessante que Hendricks ele vai trazer um comentário sobre esta fala, e ele descreve, considerando essa uma das passagens mais emocionantes de todas da epístola de Paulo. É a passagem mais emocionante das suas 13 epístolas, a qual Paulo vai escrever. O apóstolo vai implorar e agonizar, porque não pode suportar a ideia de que os destinatários continuem vagando cada vez mais longe do lar. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque o que faz agora Paulo implorar, agonizando, chamando a atenção deste povo, chamando a atenção, é que ele não estava conformado de ver aquele povo que recebeu a mensagem do evangelho, aquele povo a qual ele cuidou, ensinou, trouxe a palavra que liberta, que transforma, que traz liberdade, uma palavra que trouxe transformação. E ele não estava conformado de ver eles caminhando, vagando, sem rumo, sem direção, ou até pior, retornando para antigas práticas, retornando para falsos cultos, retornando para um período de escravidão que outrora o Senhor os libertou. E é interessante ver Paulo implorando, porque ele não está se humilhando por qualquer coisa, ele não está implorando por qualquer coisa. O que ele está implorando é para que esse povo retorne para o lar de novo,
retorne para a sua casa de novo, retorne para onde eles não deveriam ter saído. E isso aqui é extraordinário, igreja, porque nós vamos compreender que quando nós vamos ver um povo que está disperso, vagando, sem rumo, é a nossa obrigação chamar a atenção e dizer: volte para casa de novo, volte para o lar de novo, retorne para o lar de novo. É interessante isso aqui, porque nós vamos compreender que o apóstolo Paulo não vai agonizar suplicando qualquer coisa. Irmãos, se existe algo precioso dentro da igreja, são as almas a qual o evangelho resgatou. São as almas. Eu quero que você entenda isso aqui. Então Paulo, ele continua agora preocupado, lançando a sua preocupação a eles. E é interessante que ele vai implorar e agoniza porque não pode suportar a ideia de que os destinatários continuem vagando cada vez mais longe do lar. E mesmo sendo aqueles irmãos que o trataram de forma tão afetuosa e receberam o evangelho com tanta avidez. Nós vamos perceber que de Gálatas 1 a 3, nós vamos ver Paulo, o apóstolo, o teólogo, o defensor da fé. Agora nós vamos ver Paulo, o homem, o pastor, o apaixonado das almas. A passagem nos mostra um relacionamento cada vez mais profundo, um amor cada vez mais acendrado. Paulo chama os crentes da Galácia de irmãos e filhos, e apresenta eles como uma mãe. Todo esse parágrafo enfatiza relacionamentos. Nós vamos ver no versículo 13 a 16, Paulo enfatiza a atitude dos Gálatas para com ele. No versículo 17 a 20, sua própria atitude para com eles. Vamos destacar essa noite aqui, nesta passagem apreço, alguns pontos. Primeiro, versículo 12, acompanha comigo. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Paulo muda o tom de sua voz e a natureza de seu discurso. Nós vamos ver que tem algumas coisas aqui que nos chama a nossa atenção no versículo 12. Nós vamos ver aqui em primeiro lugar que ele é um pastor que se identifica com as suas ovelhas. E é interessante que ele vai dizer: sede qual eu sou, pois também eu sou como vocês. E ele vai dizer: irmãos, que se tornem como eu. É interessante a maneira que Paulo vai falar com eles, descrevendo: olha, que vocês se tornem como eu, assim como eu me tornei como vocês. Ele vai falar de uma profundidade tão grande. Paulo agora ele se identificará com os crentes da Galácia, e agora queria que ele se identificasse com ele no mesmo amor e na mesma doutrina. Teologia e vida são os elos que devem mantê-los unidos. Paulo apela aos Gálatas para se tornarem como ele. E isso aqui é interessante, porque o que Paulo está dizendo: irmãos, eu suplico a vocês que vocês se tornem como eu. E quem é Paulo aqui?
Paulo é um dos maiores defensores do Evangelho, do Novo Testamento. Paulo é alguém que defende a obra de Cristo com ninguém. Paulo é alguém que ama tudo aquilo que Cristo outrora operou. E é interessante que ele vai suplicar a eles para que eles sejam igual a ele, se tornem igual a ele. Irmãos, não há nada mais prazeroso para um pastor ver as suas ovelhas com o mesmo olhar, ver as suas ovelhas com a mesma visão, ver as suas ovelhas com o mesmo amor. Porque, irmãos, é interessante o posicionamento de Paulo como pastor deles aqui agora. E é Paulo dizendo: irmãos, que vocês sejam igual a mim, que vocês se tornem igual a mim, apaixonado pelaquilo que o Senhor outrora operou. É tão glorioso o que Paulo vai descrever a ele, que Paulo está dizendo: andem na mesma visão. Porque, irmão, se você for estudar sobre Paulo, pensa em alguém que amou o Evangelho de uma forma, que amou o Evangelho de uma forma tão gloriosa. E eu confesso algo a vocês: nós estamos vivendo um período, irmãos, de um avivamento dentro da nossa igreja, não por crescimento, multiplicação, mas por amor ao Evangelho, por amor à obra de Cristo, amor ao Evangelho de Cristo, amor ao Evangelho. E aqueles que amam o Evangelho têm a mesma visão, almas sendo restauradas, almas sendo transformadas. Paulo agora vai apelar aos Gálatas para que se tornem como ele, numa referência à liberdade da lei e à liberdade que eles têm como filhos de Deus. Por que Paulo faz isso? Porque, sendo ele judeu de nascimento, escolheu o método da fé. Eles, tendo aceitado a fé cristã uma vez, estavam agora prontos a recusá-la a favor do método da lei, que até o apóstolo rejeitara. E Paulo, quando vai falar com eles sobre a questão de ser igual, é porque Paulo está dizendo: olha, eu sou judeu de nascimento. Se tem alguém que conhece a lei, essa pessoa sou eu. Mas eu escolhi viver como vocês, pela fé, pela liberdade em Cristo. Vocês estão entendendo isso aqui hoje? Sabe por quê, irmãos? É tão prazeroso ter uma igreja liberta, ter uma igreja, não falo liberta, irmãos, das mãos de Satanás, que Satanás não tem poder sobre a igreja, ele não tem poder sobre aqueles que estão debaixo da obra da cruz, ele não tem poder sobre aqueles que foram resgatados por ele. Eu quero que você entenda isso aqui hoje. Mas eu estou falando de uma liberdade em Cristo, de uma fé em Cristo, compreendendo que Cristo é suficiente para nós, é suficiente para a igreja, é suficiente para viver uma vida em abundância, é suficiente para viver uma vida em alegria e felicidade.
É isso aqui que eu quero que vocês compreendam o que Paulo está dizendo a eles. A preocupação de Paulo é: vocês têm liberdade em Cristo, e agora querem viver debaixo do domínio da lei. Para quê? Eu, sendo judeu, nascendo debaixo deles, eu escolhi viver como vocês. Eu escolhi viver pela fé. Eu escolhi viver liberto em Cristo Jesus. E eu quero que vocês entendam, irmão, que a nossa igreja não é uma igreja retrógrada, não é uma igreja que não tem fé. Pelo contrário, nós temos uma fé maior do que você imagina. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não necessitamos viver debaixo de legalidades para obter algo de Cristo. O que nós necessitamos é ter fé nele e ter ele por completo em nossa vida. É interessante que John Stott, ele vai trazer um comentário, e ele vai dizer: esse apelo só pode significar uma coisa: Paulo desejava que se tornassem iguais a ele na sua vida e fé cristã, que fossem libertados da influência maligna dos falsos mestres, e que lhe compartilhassem suas convicções acerca da verdade, como encontrada em Jesus acerca da liberdade com a qual Cristo nos libertou. Ele é o fim da lei. Então tudo aquilo que se encontra na Torá, que é de Gênesis a Deuteronômio, que são os livros da lei, eu quero que você compreenda: nós não estamos debaixo dessa lei. Nós estamos debaixo da obra de Cristo Jesus, a qual não há preço para pagar, a qual não há ritual para realizar, a qual não há obra nenhuma para realizar, para alcançar aquilo que Ele nos deu. Por quê, pastor? Porque o que Ele nos deu foi mediante a graça, foi algo imerecido. Ele não nos deu porque nós o buscamos, Ele nos deu porque Ele nos resgatou. Ah, Jesus! É isso que Paulo está chamando a atenção deles, e é isso que eu quero chamar a tua atenção aqui hoje, igreja. Eu quero que você entenda isso aqui. Nós temos liberdade em Cristo. Não há ritual para ser cumprido. A única obra que realizamos a Ele é de servi-lo. Mas esta obra não é para obter. Esta obra é porque Ele já nos alcançou. Entende? Não é uma consequência, é uma causa. É isso que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Porque infelizmente nós vivemos um tempo em que a igreja está sendo escravizada. O povo hoje está andando com uma mentalidade de que ele tem que fazer algo para obter algo. E eu quero que tu entenda: tudo que era necessário ser feito, Cristo fez por você. E agora, pastor, é só ter fé e viver debaixo dessa fé. Quando Paulo diz: pois também eu sou como vós, a referência é provavelmente às suas visitas a eles quando Paulo os visitou na Galácia. Não manteve distância, nem assumiu ares de dignidade, mas foi igual aos Gálatas, colocou-se no lugar deles, identificou-se com eles, embora fosse judeu, tornou-se um gentil como eles. Segundo, um pastor que se humilha diante das ovelhas. Assim eu suplico. E é interessante isso aqui, irmãos, porque muitas das vezes olhamos para o pastorato
como uma posição de autoridade, de que manda e alguém faz. Sim, tem essa autoridade, porém, como pastor, muitas das vezes nós não vamos usar dessa autoridade. E você vai compreender isso aqui, porque Paulo, ele tinha autoridade para ordenar, mas como pastor, resolve rogar. Como um pastor sábio, Paulo deixa de lado a repreensão e começa a usar a súplica. Entre nada menos de 10 palavras diferentes do idioma grego para pedir, que é a palavra em contraste, que é delmai, num nível elevado. E essa palavra que Paulo, a humildade não diminuiu Paulo, antes o enaltece e pavimenta o caminho para relacionamentos mais profundos com os crentes da Galácia. A humildade não é o despojamento da autoridade, é sua glória mais excelsa. Nós vamos compreender que Paulo, ele vai suplicar, irmãos. Ele vai rogar. Ele vai se colocar numa posição de humilhação, rogando, usando da humildade, da súplica. E eu quero te dizer uma coisa, como pastor, muitas das vezes nós não vamos usar dessa autoridade de mandar, mas sim de rogar, porque nós estamos lidando com algo precioso aqui, irmãos. São almas, são vidas. E é interessante que agora ele não vai se diminuir, mas ele vai olhar para eles e vai suplicar, vai rogar a eles. E eu quero que você entenda uma coisa aqui. Nós temos que, como pastor, como líderes, como alguém que exerce um cargo eclesiástico, eu quero que você entenda que a Bíblia ela nos ensina algo, que vidas são mais importantes que coisas. Eu vou repetir isso aqui. Que vidas são mais importantes que coisas. É por isso que Paulo, ele vai suplicar a eles, dizendo: é de suma importância que vocês sejam igual a mim. É de suma importância, meus irmãos, que vocês tenham a mesma visão que a minha. E sabe por que Paulo, como pastor, está fazendo isso aqui? Porque Paulo não está preocupado com as coisas terrenas. Paulo está preocupado com as coisas eternas. Porque a visão do pastor não tem que ser aquela visão material, aquela que o fulano tem, eu vou passar a mão na cabeça dele. O ciclano tem, eu vou passar a mão na cabeça dele. Você complacente, eu quero que você olhe bem aqui para mim. A visão do pastor é que você tenha a mesma visão do que ele. Qual é a visão? De chegar na morada eterna, de viver para a glória dele, de caminhar de glória em glória para a honra dele. O verdadeiro culpa com isso. E Paulo nos mostra, mesmo eles tentando se desviar do caminho do evangelho. Isso aqui é interessante, porque eu quero que você compreenda que isso aqui não é uma empresa. Eu quero que você entenda que isso aqui não é somente 4 paredes onde a gente vem e faz uma reunião, não.
Isso aqui é importante, porque o Senhor nos vocacionou para cuidar de vidas. E a maior preocupação do pastor não é com o dízimo, não é com a oferta. A maior preocupação do pastor é partir salvo e o seu povo também salvo. Essa é a visão da igreja. Só que isso está sendo deturpado nos dias de hoje. Infelizmente, isso está sendo deturpado nos dias de hoje. Porque a igreja, infelizmente, hoje virou comércio. Eu estava conversando com o pastor essa semana e ele estava me reclamando de uma denominação. Ele dizendo: pastor, eu não sei o porquê aconteceu. Eles crescem cada vez mais. Só que eu fui entender que tem pessoas que estão realizando os trabalhos lá, que vivem numa vida tortuosa, não era para estar lá. Aí eu falei: é mesmo? Ele falou: é, pastor, você já imaginou? Eu não vou entrar num assunto que é algo polêmico, e eu não gosto de falar sobre essas coisas aqui. Aí eu perguntei: mas por que essas pessoas estão lá? Ah, pastor, um é médico, a outra é advogada. Aí eles estão lá, todo mundo sabe a vida que eles estão levando, num caminho de perdição. Mas eles estão lá. Por quê? Porque a contribuição fala mais alto hoje do que a preocupação com a vida. É o que Paulo nos ensina, que as vidas são mais importantes do que coisas. É importante. E o pastor tem a obrigação de cuidar dessa vida. É o que Paulo nos mostra. Por quê? Porque em terceiro lugar ele vai dizer: um pastor que anseia por relacionamentos mais profundos com as ovelhas. Ele vai dizer: em nada me ofendestes. Irmãos, Paulo passou anos ensinando o evangelho para eles. E agora eles estão seguindo para um caminho de legalismo religioso. Aí sabe o que é interessante? Paulo: em nada vocês me ofenderam, filhinhos. É o relacionamento tão profundo. Porque, irmãos, como seres humanos, a gente está vendo a pessoa fazer e fazer porque quer fazer. E muitas das vezes a gente quer chegar e largar tudo. Falar: olha, segue o teu caminho, a tua vida. Só que o relacionamento entre pastor e ovelha é algo profundo. É algo que o pastor abre mão da sua razão para conduzir a ovelha para o caminho que ela deve estar. É por isso que Paulo está dizendo: vocês não me ofenderam. É interessante, Paulo não tem queixas quanto ao tratamento que lhe dispensaram antes. Ao contrário, o comportamento deles então foi exemplar. Paulo evoca o passado para lançar luz no presente e pavimenta o caminho do futuro. Ele quer restabelecer os laços estremecidos. Paulo é um pastor, não um falso mestre. Seu interesse é buscar o bem das ovelhas, não o próprio bem-estar. Ele anseia por relacionamentos profundos, não por recompensas pessoais. Ele busca conhecer as ovelhas, não explorá-las. Então Paulo ele vai entrar, quando nós vamos ver no versículo 15, no versículo 13, perdão. Paulo ele vai entrar num assunto agora interessante, porque Paulo ele vai falar quando ele foi recebido por eles. E é interessante que ele vai descrever assim, ó: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Teve a primeira vez deles, e nessa primeira vez
Paulo foi bem recebido por eles, foi recebido com amor. É por isso que agora ele fala desta maneira, ele fala desta forma. Por quê? Porque Paulo está dizendo: vocês lembram como foi lá atrás? Vocês lembram como foi lá no início, quando vocês me conheceram? E isso aqui é extraordinário, irmãos, porque Paulo ele vai trazer o passado deles diante deles e dizer: quando vocês me conheceram. Mas olha aqui, que eu quero continuar algo que é interessante. Paulo foi certamente o maior teólogo, o maior evangelista, o maior pastor e o maior plantador de igrejas do cristianismo. Ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. Enfrentou toda a sorte de pressões e privações. Foi preso, açoitado, fustigado, com varas e apedrejado. Superou naufrágios e terminou várias vezes escorraçado das cidades. Foi não poucas vezes acusado pelos incrédulos e também pelos crentes, perseguindo pelos de fora e também pelos de dentro da igreja. Porém, além de todas as circunstâncias diversas, Paulo também lidou com o drama da enfermidade. Ele que foi instrumento de Deus para curar tantos em muitos lugares, não alcançou para si mesmo a cura. E é interessante que agora Paulo ele vai falar de um momento e como foi que eles se conheceram. E eu quero citar isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Leia comigo o versículo 13. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Foi como? Diga comigo: doente. Paulo estava enfermo. A enfermidade de Paulo enfraquecia seu corpo e doía em sua carne, mas não paralisava seus pés nem fechava seus lábios. Eu quero que você entenda isso aqui, que é glorioso que Paulo viveu com os Gálatas, porque a primeira vez que Paulo vai pregar a eles, Paulo está enfermo, doente. E mesmo enfermo e doente, ele não deixa de pregar o evangelho a eles. Isso aqui é algo glorioso, irmãos, porque Paulo não olha para a necessidade dele. Paulo vê que tem vidas que precisam do evangelho. Paulo vê que tem vidas que necessitam do evangelho. E aqui eu quero abrir um grande parênteses, porque eu quero que vocês entendam, independente de como o pastor está, o líder está, nós temos uma prioridade em nossas vidas. Temos uma prioridade em nossas vidas, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero que você guarde isso dentro do seu coração hoje. Não há como nos privar. Não há como ser privado enquanto tem almas que necessitam. E isso aqui é algo interessante, irmãos, porque por um período de tempo a caminhada ela é tão árdua e tão difícil, passamos por tantas coisas que dá vontade de parar, dá vontade de desistir, dá vontade de abrir mão, dá vontade de dizer: eu não quero mais isso para mim, não quero mais isso para a minha vida. Só que é interessante que aqueles que realmente se preocupam com almas, eles vão perseverando. E sabe o que me deu ânimo e força para continuar o meu pastorado? Foi a pregação do evangelho.
Eu falei, Deus me chamou para algo. Deus me chamou para uma obra. E eu não falo de obra falando em denominação, em placa de igreja. Eu estou falando de reino de Deus. Porque, irmãos, eu vou ser bem sério. Se dependesse de valores financeiros, de coisas, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Mas algo dentro de nós fala mais forte. Era o Evangelho de Cristo. Paulo está enfermo, mas a sua boca continua pregando a mensagem que liberta. Ele estava paralisado, porém seus lábios não estavam fechados. E eu quero que você entenda isso aqui, igreja. Porque é algo interessante, a doença de Paulo não tornou inativo, apenas mais quebrantado e dependente da graça. Longe de impedi-lo de ir a Galácia, a enfermidade não foi a causa que o levou àquela província. Longe de ser uma porta fechada para o ministério, foi uma porta aberta para a evangelização. E isso aqui é interessante, porque nós vamos perceber o quanto é importante a mensagem que carregamos, a mensagem que pregamos, a mensagem que carregamos é a maior herança que recebemos. Eu quero meditar com os irmãos hoje. Já vamos encerrar devido à nossa Santa Ceia hoje. Mas eu quero que vocês hoje tenham uma visão diferente de igreja. E uma visão diferente do pastorado. Porque eu quero que vocês entendam que a função que aqui empenhamos é árdua, é difícil. E viver aquilo que pregamos é para poucos. Para poucos, porque, irmãos, a dificuldade que enfrentamos é muito grande. A que enfrentamos é muito grande. Ela é maior do que você pensa. Mas sabe o que me alegra? É que todo domingo eu tenho que preparar uma mensagem para você. Todo domingo eu tenho que preparar uma mensagem para você. Eu quero que você entenda, irmãos, por quê? Porque de falsas igrejas e falsos líderes o mundo está cheio. Muitos que valorizam o que você tem, mas não aquilo que você é de verdade. Muitos que valorizam aquilo que você pode dar, e eu quero que você entenda. Aqueles que valorizam aquilo que você pode dar, não prega aquilo que estamos pregando aqui hoje. E eu quero hoje externar minha preocupação com vocês. Porque alguém pode dizer, pastor, mas todo domingo é a mesma mensagem, é evangelho, é Cristo, é céu, é evangelho, é Cristo, é céu. Pensa comigo, você vai viver mais tempo na terra ou no céu? Alguns vivem até 70, outros até 80, outros até bem menos. Mas tem um prazo. E esse prazo uma hora vai chegar. Ninguém aqui é de pedra. Mas eu quero te dizer que para o lugar que eu estou te preparando para ir, é invalidade, é um tempo infinito.
passamos aqui é tão pequeno comparado àquilo que nos espera. Irmãos, vou ser sincero a vocês. Fazer aquilo que realizamos todos os domingos aqui não é fácil, porque aqueles que congregam aqui sabem a dificuldade que temos. Mas a pergunta que fica é: por que não paramos? Por que continuamos? Pessoas entram e saem, mas aqui continuamos. Pessoas, umas ficam, outras vão embora, mas aqui continuamos. Mas sabe por que continuamos? Não pelaquilo que recebemos em troca. Porque se for comparar o que recebemos em troca e aquilo que realizamos, alguém vai dizer: é louco de viver aí, é louco de ficar aí. Mas eu quero te dizer uma coisa: o propósito do Evangelho não é construir algo na terra. O propósito do Evangelho é viver aquilo que já foi construído por Ele. E mesmo passando por dificuldades, por situações difíceis, nós não devemos nos privar de pregar o Evangelho a você que precisa, a você que necessita de ouvir, a você que necessita de ouvir esta mensagem. E hoje eu tenho uma palavra para a tua vida. Hoje eu tenho uma palavra para você. Há um céu que te espera. Há um céu que te espera. E eu quero dizer uma coisa: iremos continuar, iremos prosseguir, iremos continuar. Irmão, se você soubesse o quanto esse momento que aqui estamos é precioso. Sabe por quê? Existe uma multidão hoje sendo enganada. Existe uma multidão pela concupiscência da sua carne. Estão servindo Deus de uma maneira muito errada. Estão tentando barganhar. Estão tentando colocar Deus como um servo e o ser como servido. Mas eu quero te dizer algo aqui: o Evangelho é muito mais precioso que isso. Muito mais precioso. Domingo eu quero continuar esta mensagem, porque aqui tem coisas que Paulo ele vai falar de uma forma muito gloriosa. Ele vai dizer assim: ó, embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que aconteceu com a alegria de vocês. Paulo vai chamar a atenção deles e vai dizer: quando vocês me receberam, vocês só faltaram tirar os olhos e dar para mim. Me receberam como um anjo mensageiro enviado. Não que eles adoravam Paulo como anjo ou como Cristo, jamais. Mas o receberam como um mensageiro de Cristo. Aceitaram Paulo como eles aceitaram a Cristo na vida deles. Então Paulo agora vai chamar a atenção deles e dizer: o que aconteceu com a alegria de vocês? O que aconteceu com a alegria de vocês? E ele vai continuar, e ele vai dizer assim, ó: tenho certeza que se fosse possível vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-lo a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade. É interessante notar isso aqui, porque agora eles, seduzidos pelo falso ensino, pelos falsos mestres, pelo legalismo religioso, agora o que Paulo está falando para eles parece ser impróprio. Mas o que Paulo está falando a eles é a verdade. E eu quero que você olhe bem aqui para mim hoje. O que nós realizamos aqui todos os domingos é pregar a verdade para você.
E eu sinto muito. Se você veio receber algo aqui, aqui nós não entregamos nada. A única coisa que aqui entregamos é a verdade do Evangelho. Eu quero que você hoje carregue isso no seu coração. Porque, irmãos, não há nada mais prazeroso do que ouvir a verdade. Ouvir a verdade. Ouvir a verdade. Eu quero ser insistente nisso aqui hoje. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho zelo com vocês. Eu não sou egoísta. Tem dias que eu estou sentado, estudando, lendo alguma coisa e eu choro. Choro porque às vezes eu sinto o céu bem pertinho. Mas não com aquelas experiências de rodar, não. O céu mesmo como uma morada. Tem dias que eu fico tão agoniado, que penso que a minha alma ela anseia cada vez mais pelo céu. Sabe que teu corpo está aqui, mas a tua alma não quer mais ficar aqui, quer sair daqui. E eu quero que vocês sintam a mesma coisa. A mesma coisa, igreja. A mesma coisa. Eu sei que às vezes é importante construirmos algo na terra, uma casa, ter um carro bom, um bom emprego. Mas, irmãos, tudo isso é essencial. Mas prioridade é o céu. Vocês começam a perceber que hoje as coisas estão invertidas. O pessoal batalha tanto para viver na terra. Já percebeu isso? Hoje o povo não quer ouvir a verdade. E quando ouve a verdade se irrita. Por quê? Porque o seu foco é batalhar para ter as coisas da terra. O seu foco é lutar para obter as coisas terrenas. E sabe o que é interessante? Tem gente que troca isso aqui para levar uma vida qualquer, para levar uma vida temporária, para levar uma vida de perdição. E isso é interessante, porque eu tenho lidado com todos os tipos de pessoas. Eu lido com pessoas que almejam o céu como nunca. Mas eu lido com pessoas que batem o pé e dizem: eu quero coisa da terra, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero casa, eu quero carro, eu quero ter o melhor, porque eu sou bom, eu mereço. Irmão, tu não merece nada, irmão. Todos que estão aqui não merecem nada. Mas Ele nos amou. Mas nós não merecemos nada. Deixa esse teu orgulho de lado. Até quando tu vai tapar os teus ouvidos para a verdade? Até quando tu vai deixar de ouvir a verdade pelo teu orgulho, ou por querer viver conforme a tua vontade? Eu quero que você entenda isso aqui hoje. Porque quem vos fala a verdade aqui não é teu inimigo. É mais do que um amigo, porque quero morar com você na eternidade. Só que infelizmente hoje as pessoas não têm mais essa mesma visão. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu vou ser bem sincero.
quantidade. Eu vou ser bem sincero, alguns vão até me interpretar mal, mas quantidade hoje para mim não é nada. Não, pastor. Só me alegra uma coisa: são mais pessoas para ouvir a verdade. São mais pessoas para ouvir o verdadeiro evangelho. Isso eu me alegro. E para finalizar, os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Infelizmente, irmãos, hoje nós vivemos no meio da igreja cheio de trocas. Que trocas, pastor? O pastor vem falar o que te agrada, fala aquilo que tu queres ouvir, para que você venha retribuir a ele do mesmo grado. Se é que alguém me entende hoje aqui, da mesma maneira. Infelizmente nós estamos rodeados de pessoas hoje, de líderes assim. Estamos rodeados. E é interessante porque nós vamos perceber que eles deixam de pregar a verdade, porque sabe que isso vai te confrontar. Isso vai te confrontar. Aquilo que tu poderia dar, tu não vai mais dar. Mas tem algo maior para receber do que os céus? E eu quero hoje deixar uma palavra aos irmãos: fujam de pessoas assim. Fujam de pessoas assim. Sabe por quê? Porque dentro de você, você sabe a vida que você leva. Dentro de você, você sabe a verdade, você sabe como você caminha. Mas vai chegar alguém e vai dizer: não, irmã, isso aí é uma luta, mas Deus vai te dar a vitória. Olha aqui para mim. Deus já te deu a vitória na cruz do Calvário. E o que está faltando, pastor? Você ouvir a verdade e se posicionar como tal. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Antes de iniciar a ceia, eu quero entrar numa fala. O maior cuidado que você pode receber hoje, aqui neste lugar, é a mensagem do Evangelho. Sabe por quê? É melhor que eu te confronte com as verdades, e você seja preenchido dessas verdades, para um bem maior, do que vocês serem persuadidos por mentira. Eu quero hoje fazer uma oração com a igreja, e aqui nós encerramos. Hoje Deus, Ele me separou para pregar desta forma, igreja, para chamar a atenção mesmo, para te confrontar mesmo. Sabe por quê, irmãos? Precisamos amadurecer. Precisamos compreender que não devemos fugir da verdade, nem se desviar do caminho da verdade. E a maior prova de amor como pastor, a sua vida, é te conduzir pelo caminho da verdade, entendendo que há um céu reservado para você.
independente se você vai estar aqui domingo que vem, eu fiz a minha parte hoje, eu preguei o céu para você. Você não é mais leigo, você sabe que tem um céu que te espera. Você sabe que tem um céu. Ah, Jesus. Até quando vai viver desse jeito? Estamos vivendo, irmãos, um tempo que nós temos que correr para a presença do Senhor. Devemos nos despertar para a verdade. Já chega de viver uma vida de engano, de viver uma vida de falsas verdades. Eu quero te dizer, crente, que o que conduz a tua vida é a palavra, e a palavra é o evangelho pregado. É por isso que Paulo vai dizer: por vocês eu tenho dores de parto. Ele vai usar uma figura, ele vai conjecturar de uma forma. Quem é mãe aqui sabe o que é sentir dor de parto. É algo inexplicável. As mulheres dizem que os homens não aguentariam. Irmãos, quando Paulo está usando a expressão por vocês eu tenho dores de parto, até para que Cristo seja formado em vocês. É que eu vou resumir, não importa se o próximo domingo vai ter 5 pessoas aqui. O importante é que estaremos perseverando nesta palavra. O importante não é o número. O importante é aqueles que são alcançados por esta palavra. É por isso que ele vai dizer dores de parto, mesmo que mesmo que sofra, mesmo que ninguém queira ouvir, mas nós realizamos a nossa parte. Qual é, pastor? Pregar o evangelho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E sabe por que caminhamos com essa certeza? Porque essa dor será só por um momento. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Oh, aleluia. Fica de pé comigo. Vamos nos preparar para ceiar. Mas antes de ceiar, se tiver alguém aqui para se reconciliar com Ele, se reconcilie com Ele hoje. Se tiver alguém aqui para ser aceito por Ele, oh, aleluia.